Olá, boa noite a todos. Mais um bate-papo SST. Esse bate-papo é do mês de maio, só que tivemos aí um imprevisto. Estamos fazendo hoje, né? Dia 5/6. O de junho será no final de junho, então vocês fiquem tranquilos. E assim, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um acordo. Vinícius vai passar toda a apresentação dele. E aí, no final, a gente faz as perguntas, tá certo? E aí, ele vai estar respondendo aí as perguntas de vocês. Vinícius, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Para mim é uma honra ter você aqui. Você é um profissional hoje, assim, dos que eu conheço, que tem muita vivência de campo. O tema é muito apropriado para o que você já tem de experiência, porque você já trabalhou fazendo inúmeros, né, auditorias em empresas, em diversos ramos de atividade. Então, fique à vontade, né, com o nosso público aqui. E o Vinícius, turma, ele, além de ser meu amigo, ele é CEO da VS Consultoria, né, de Saúde e Segurança. E ele vai se apresentar aqui. Eu não vou nem falar mais nada, porque no próximo slide ele já vai se apresentar. Então, Vinícius, fica contigo, tá certo? E vamos lá, bons estudos. Vamos lá, espero que todo mundo esteja nos escutando bem. Boa noite, né? A Irene chegou agora também, boa noite a todos. Muito obrigado, Vanessa, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Falar de auditoria, a maioria das pessoas que já me conhecem aqui, por exemplo, a Jennifer, como uma aluna minha, às vezes eu falo mais de higiene ocupacional, às vezes meu perfil da empresa está falando mais de higiene ocupacional, mas a gente conhece um pouco também sobre a auditoria e vai trazer um pouco sobre esses processos, né? Relacionados a auditorias e alguns erros encontrados, né, em diversos tipos de auditorias, né, em SST, meio ambiente, qualidade, e como a gente evitá-los, ou até mesmo como o Leonardo, né, se preparar aí semana que vem para um processo de auditoria, né. Então, falando de auditoria, posso dizer que antes dela iniciar, ela, uma semana antes, e na mesma semana dela já é um processo meio que traumático, né? Você já fica ali com ansiedade, você já fica preocupado, às vezes a auditoria cai toda no peso da segurança do trabalho, mas a responsabilidade não é só da segurança do trabalho, tá? Então, tem esse critério e esse cuidado, né, durante a auditoria. E para me apresentar para vocês, opa, ver se passou, foi. Me apresentar para vocês. Eu sou diretor técnico da VSHO, né, Empresa de Saúde e Segurança do Trabalho, né, que a gente tem basicamente aí 1 ano e 2 meses já de existência, bem consolidado no mercado, tanto aqui na região de São Luís, como na região do Pará, tá? Só um minutinho aqui, só ver o que foi aqui no microfone, não está aparecendo. Ah, está aparecendo. Então, a gente tem basicamente aí 10 anos de experiência, né? Eu sou especialista em higiene ocupacional e ergonomia, trago essa ênfase, né? Que é uma das áreas que eu mais trabalho, é higiene ocupacional e ergonomia, onde eu sou membro técnico da BHO, assim como minha amiga Vanessa também, a gente somos membros técnicos da BHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Então, minha experiência ao longo desses 10 anos, 11 anos, já vai para 12 anos, né? De segurança do trabalho foi basicamente ali em consultorias, né? Pós-consultorias, a gente foi para da indústria, né? E mesmo assim, a vivência foi total em processo de HO, processo de gestão, né? Um técnico de gestão, um gestor de empresa de área da industrial, onde atuava tanto no campo como na parte de gestão também, de documentação em geral. Então, ao longo desses 10 anos, a expertise foi comprovada, né, tanto na parte teórica como prática. Né? Então, assim, eu coloco o E-Social, que eu gosto de falar da social, porque como ele já vem aí 1 ano de existência bem forte no mercado, o E-Social ele é desde 2013. Eu era estudante ainda, o E-Social ele já estava em implementação e ninguém acreditava que ele era o que seria hoje. Né? Então, o E-Social ele para quem faz parte de auditoria, para quem é técnico de gestão,
O E-Social ele faz parte dessa vivência, né? Assim como sistemas de software também de segurança do trabalho, né? Independente qual seja ele, eu não vou falar de marca, mas existem vários tipos de softwares no Brasil, né? Então, cada empresa tem o seu, às vezes as empresas implementam o seu software, então a gente tem essas características. E recentemente também, né, obviamente a gente tem as nossas experiências ao longo dos anos, a gente fez aí um curso também de auditor interno, né, para comprovar, né, mais ainda essa expertise, esse conhecimento que a gente tem em sistema de gestão integrado, né, que foi nas ISO 9011, 9001, 14001, 45001. Então a gente teve, pode deixar, pode deixar aqui. A gente teve essa capacitação recentemente também, tá? Assim como também quem é da área Vale conhece, né, as hacks, né, eu costumo colocar como referência, porque eu fui um dos últimos quase 6 anos, antes de eu virar diretor técnico da VSH, onde foi onde eu atuei também, né, dentro do processo Aravale, assim como também as hacks, onde a gente auditava tanto as normas de segurança do trabalho, como as RACs, né, que são as normas, requisitos, na verdade, de atividades críticas. E hoje também sou estudante de engenharia de produção, se Deus quiser, engenheiro de segurança, né? Então, a maioria que se for técnico de segurança, né, posso ter quase certeza que tem esse mesmo pensamento que um dia ser engenheiro de segurança, ou analista de segurança, ou um supervisor de segurança, né? É o que a gente planeja. Aqui embaixo a gente tem aqui minhas redes sociais, o meu LinkedIn para quem quiser seguir, tá? Tem o Instagram da VSHO, onde vocês também podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, e meu WhatsApp também corporativo aqui, em caso de dúvidas, ou posso dizer também aproveitar orçamentos, palestras e tudo que vocês precisar de segurança da saúde ocupacional, a VSHO ela também disponibiliza, tá? É uma empresa geral de segurança do trabalho, não só documentação, mas como treinamentos também, tá bom? Então, dando continuidade, já chegou mais gente aqui, que legal, né? Isso é bem importante. Eu vou ser bem, posso dizer, sucinto nos slides, porque a gente tem 1 hora, então tenho basicamente até, são 19h42, então até 8h30 no máximo, né? Para a gente estar conversando, é isso, né? 8h30, né? Isso mesmo, Vinícius. Eu Aí, acredito que turma, as fiquem perguntas até o finalzinho que eu vou colocar os slides lá no link aí no para chat, vocês, né? tá? No chat para vocês. Eu vou ser bem sucinto, porque a gente tem que. Tudo que a gente vai falar não pode deixar de ter um material, um slide, uma referência, a gente tem que ter uma base para o que a gente vai falar. E tem um slide aqui, nesse slide, eu acredito que deve ter uma norma que chamou a atenção aqui de muitos que talvez vocês não conheçam, talvez não falar. Mas eu vou deixar ela para falar no final se alguém ainda não percebeu. Então, quando a gente fala de SGI, a gente sempre vai estar falando o quê? De sistema de gestão integrado. Então, o sistema de gestão integrado, a gente precisa de quê? De excelência, sustentabilidade e cuidado com as pessoas. Dentro do SGI, a gente tem qualidade, meio ambiente, segurança, né? São os principais. E hoje a gente tem questão de saúde psicológica e também um processo de auditoria. Eu tinha um gerente de produção, um gerente industrial, onde eu trabalhava numa fábrica, onde ele dizia para mim: a gente tem 3 pilares aqui na empresa, né? Então, a gente tinha o pilar da segurança, tinha o pilar 4 pilares, desculpa, na verdade. A gente tinha o pilar da segurança, pilar da qualidade, pilar do meio ambiente e tinha um pilar da produção. Então, assim, a empresa tinha que ter esses 4 pilares para ela poder produzir. Não adiantava ela ter só produção e se não tivesse segurança. Não adiantava ela ter só produção e não tivesse qualidade na entrega do material, do produto. Não adianta ela ter só produção e ter só meio ambiente. E por aí vai. Então, ele falava que a empresa tem que ter esse 4 pilares. Por isso que as empresas, hoje, elas buscam esse certificado de aprovação. Elas buscam esses certificados, que na maioria dos casos, vocês sempre vão ver que vai ser a ISO 9001, que é o Sistema de Gestão de Qualidade, a ISO 14001, que vai ser Sistema de Gestão de Meio Ambiente,
e a ISO 45001, Sistema de Gestão de Segurança Ocupacional. Mas para eu ter essas 3 ISOs e minha empresa ter aquela logo, ou ter aqui a marca, ou ter uma propaganda falando de ISO, de ser certificada, de ter essa gratificação de ser empresa certificada, eu preciso passar antes pela 19.011, que é Diretriz de Auditoria e Sistema de Gestão. Porque para eu me certificar, eu preciso estar preparado. Para eu participar da auditoria, eu preciso entender o que é auditoria. Eu preciso entender como funciona o processo da auditoria. E o auditor ele está ali não para te gerar não conformidade, não conformidade, não conformidade, não conformidade, não conformidade. A gente até costumava a dizer nas nossas auditorias na área Vale, né, que a gente tinha oportunidades de melhoria, mas não conformidade. Vou ter oportunidade de melhorias, né? Eu vou mostrar no final o protocolo para vocês. Então, para a gente ter o SGI, a gente tinha essas 4 ISO. E aí tem até uma pergunta, mas vamos deixar todas para o final. Tem essa novidade nas ISOs, que é a ISO 45003, que é a gestão da saúde psicológica no trabalho. Então, anotem aí se vocês quiserem tirar mais dúvida dela. A gente tem essa ISO que fala sobre gestão de saúde psicológica no trabalho. Então, isso significa o quê? Que, tanto na NR17, como já existia isso, ou até mesmo agora na nova NR1, que o pessoal costuma dizer, na nova NR1, a gente sempre falou de saúde mental. Então, isso não é novidade. Então, a 45003, ela trouxe mais esses aspectos, ela traz para a gente direcionamento de como que a gente faz essa gestão da saúde mental dos trabalhadores, né? Então, ela traz isso para a gente. Então, pessoas, processos, têm que andar em harmonia. Se não andar em harmonia, a gente não consegue ter uma empresa que ela esteja consolidada, uma empresa onde as engrenagens rodam, porque você vai produzir, mas você vai sujar, você não tem 5S, você vai produzir, você não tem qualidade da entrega do produto, você vai produzir, você vai gerar acidentes. Então, se a gente não tiver essa engrenagem, como está aqui no slide, a gente vai, né, estar desalinhado com a estratégia da empresa, com a estratégia do mundo corporativo. Então, hoje, para a gente, profissional SST, para profissional do meio ambiente, para profissional gestor, para o técnico de segurança de gestão, né, para um engenheiro de gestão, a gente precisa entender o que é gestão integrada, né? A gente precisa entender como esse processo funciona, que essa roda ela não pode parar, ela tem que ter esse ciclo contínuo, tá? E o sistema de gestão integrado, como eu falei para vocês, aqui já traz de forma mais abrangente a ISO 19011. Então, ela traz diretrizes de auditoria de gestão. Então, o foco principal dela é o quê? Fornecer diretrizes para auditorias de sistema de gestão, ajudando a organização. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui colocar deixa eu ver, que não está aparecendo. Ah, tá, apareceu aqui. Opa, deixa eu voltar. Agora apareceu. Estava muito branco. Marca, texto, conta, pronto, acho que estão vendo, né? Então, eu estou falando aqui, ó, da ISO 19011, diretriz para auditoria de gestão. Então, o foco principal dela é fornecer diretrizes para auditoria. Então, quando você faz uma auditoria, você participa de uma auditoria, existe uma diretriz e um caminho a ser feito. Eu não posso chegar na empresa ou no auditado e dizer assim, vou começar uma auditoria agora. Não, isso não existe. Para eu iniciar uma auditoria, eu tenho toda uma diretriz, eu tenho a comunicação, eu tenho o objetivo dessa auditoria, eu tenho reunião de abertura, tá? Eu tenho as visitas em campos, eu tenho a questão da documentação para ver se está certinho, né? Eu tenho reunião de encerramento, eu tenho um protocolo, eu tenho um relatório, independente de que seja, então, eu tenho ali uma diretriz, eu tenho um passo a passo de como é que essa auditoria tem que ser realizada. Eu não posso só chegar e dizer assim, vou te auditar agora aqui em qualidade e sair dando não conformidade. Não. A gente tem uma diretriz, a gente tem um passo a passo de como seguir, e ela ajuda nessas três principais ISOs que a gente tem. Então, os princípios da auditoria são integridade,
apresentação justa, né? Devido cuidado profissional, confiabilidade nas informações, isso aqui é muito importante, o auditor ele tem que ser uma pessoa que tem que ser confiável na informação, porque ele está pegando informação da empresa. Às vezes ele vai ver uma ficha de EPI, às vezes ele vai ver um ASO, às vezes ele vai ver um PGR, um PCMSO, falando aqui de documentação, às vezes ele vai ver um plano de emergência de atendimento, com uma questão de meio ambiente, ele vai ver vários N documentações, talvez um olerite, algo para confirmar se o cara tem direito ou não, por exemplo, a insalubridade. Então, tem que ter essa confiabilidade nas informações. Né? O cuidado profissional. O auditor ele tem que ser posturado, né? Tem que ter uma postura. Né? Então, assim, se você quer ser um auditor, você, por exemplo, hoje eu estou aqui falando com vocês, bacana, de camisa curta e tal, mas, assim, no mundo corporativo, no mundo de empresas, o auditor tem que ter uma postura, gente. A gente fala de investimentos, não é questão de preconceito, a gente tem que ter uma postura. Você chegar na empresa, no auditado, né? Não estou dizendo que isso é regra, mas limpo, organizado, né? Saber falar, saber se comportar, porque você está chegando ali, como eu falei lá no início, num ambiente que o pessoal já está com aquela tensão a mil. Então, se você não ter esse cuidado profissional, isso vai influenciar bastante na auditoria, muito mesmo. E dentro disso, a gente tem as abordagens, né, baseadas em evidências ou baseadas em risco. Às vezes, a gente tem momentos na auditoria que a gente acha que o auditor está com querência, ou você que está sendo auditado não está entendendo o que o auditor está falando. Então, assim, gente, dentro de um processo de auditoria, na diretriz da 19.011, a gente tem que ter transparência no processo. Você tem que saber o que você está sendo auditado e o que o auditor está te perguntando. Era muito, mas muito comum nas nossas auditorias a pessoa saber nem o que está sendo auditada. Às vezes a gente auditava um PGR, o cara não sabia a matriz de risco do PGR dele. Não sabia a matriz de risco do PGR dele. Então, será que eu estava tendo querência ou ele não sabia me apresentar a matriz de risco do PGR dele? Fica essa pergunta no final para vocês. Né? Ou, por exemplo, eu vou auditar vocês um PCMSO. Nem eu, nem você é médico. Né? Eu vou dizer, ou uma documentação de elétrica, com SPDA, vou dizer o que o meu amigo Expedito costuma dizer, né? Eu talvez não sei, eu não sou profissional da área, mas eu sei perguntar, e você tem que saber responder. E o auditor ele precisa do quê? De uma resposta e de uma evidência. Se você não tiver uma resposta e evidência, você não pode ter dúvida no processo, assim como o auditor. Uma das coisas que a gente costumava muito dizer nas auditorias também, fazia também, se a gente não tem certeza da não conformidade, ou se a gente não tem certeza da, da, da não oportunidade de melhoria, a gente favorecia. Por quê? Porque eu não posso te dar uma não conformidade simplesmente por achar que eu te devo, porque eu já não fui com a tua cara, porque eu já não gostei de ti, porque eu quero que tua empresa realmente ela leve uma não conformidade. Eu não posso ter esse pensamento. Né? Então, quando a gente fala da 19.011, ela traz esses processos para a gente. Ela traz esses processos que a gente tem que ter integridade, postura, apresentação justa, se a gente vai fazer uma abordagem baseada de não conformidade, essa não conformidade é oportunidade de melhoria. Tem que ter uma fundamentação técnica, não pode ser porque eu acho. O auditor ele não pode dizer assim, eu acho, não é que ele não pode, mas vamos lá, eu acho que isso aí é uma não conformidade, por isso que tu acha ou tu está embasado na norma? Né? Então ele tem que ter certeza do que ele está falando. E você tem que ter certeza daquilo que está sendo colocado dentro do relatório do protocolo. Então, aquilo que ele te falar, ele tem que descrever também. Né? Então, a 19.011, ela traz esse critério para a gente. Tá? Então, contribuir para a melhora contínua de toda uma gestão, aquilo que eu falei. O auditor, ele não está lá para te gerar não conformidade. Ou você apresenta certinho, ou ele tem que te fazer as perguntas certinho,
e apresentar as evidências conforme devidamente são apresentadas. E essas evidências, elas são por amostragem. A maioria das auditorias são por amostragem. Eu tenho lá 400 pessoas, eu não vou auditar 400 pessoas, vou auditar às vezes 10, 20 pessoas. Ah, eu tenho lá 20 equipamentos, eu não vou auditar 20 equipamentos, eu vou auditar 10, 5 equipamentos, num de cada, e assim vai, tá? E dentro disso, destrinchando para as demais ISO, a gente vai trazer, por exemplo, para 9001, falando aqui de sistema de gestão de qualidade. Então, a gente tem que assegurar a satisfação do cliente com um produto ou serviço que seja com qualidade, aquilo que eu falei, lembra dos 4 pilares. Eu não posso só ter produção, não posso ter só qualidade, não posso ter só segurança ou só meio ambiente. Então, princípios da 9001 é o quê? Foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem dos processos, melhoria, tomada de decisão baseadas em evidências e gestão de relacionamento, tá? Então, tudo isso aqui eu tenho que ter como base a diretriz da 19.011, eu tenho que saber fazer pergunta, tenho que saber o que é que eu estou pedindo como evidência e etc. Eu acho que eu estou, não sei se estou falando um pouco rápido, tá dando para entender, tranquilo, tá bom? Tá bom, Tá sim, excelente. Vinícius. Tá sim. Show, show. Tá Obrigado. tranquilo. Então, tá tranquilo, né? Então, a 14.001 de meio ambiente, da mesma coisa. Então, o óbvio delas é o quê? Proteger o meio ambiente e o recurso sustentável. Então, ter uma proteção ambiental, uma prevenção à poluição, uso sustentável de recursos, atendimento à legislação e melhoria contínua. E assim vai para 45.001 de segurança. Proteger o quê? Obviamente, a saúde dos empregados e deixar o ambiente mais seguro. Então, esse é o objetivo. E os princípios da 45.000 é o quê? Consulta e participação dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ter ciência da segurança do trabalho, identificação dos perigos e controles de riscos, conformidade legal e melhoria contínua. Então, a ideia é o quê? Ter um ambiente seguro, saudável e mais produtivo, tá? E a novidade, que esse aqui é uma novidade para a gente, apesar que ela, se eu não estiver errado, posso ver depois aqui, posso procurar aqui depois, ela está desde 2023 ou é 24, que está em fase de elaboração, mas ainda não saiu para, até então, onde assim, ainda não saiu para ser utilizado, mas já tem algumas prévias dela que eu posso mandar para vocês, tá? Aqui também depois. Então, 45.003, ela traz justamente esse foco principal, o quê? Na gestão psicológica no trabalho, né? Então, assim, ela traz para a gente diretrizes de como que a gente pode apoiar e como tem que ser a saúde psicológica no trabalho e o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Então, o princípio da ISO 45003 é cultura de apoio e respeito, o que são os fatores psicossociais, a participação em comunicação, a conscientização e competência e também melhoria contínua. Todos a gente vamos ter que ter uma melhoria contínua. Então, a gente ter um bem-estar psicológico, um engajamento de qualidade, a gente tem um ambiente mais seguro. Então, sempre que a gente falar de SGI, a gente está falando de excelência, sustentabilidade e cuidado com as pessoas, tá? E tudo isso vai fazer o quê? Parte da sistema de gestão, parte da engrenagem, vai estar tudo ali na engrenagem. Então, os benefícios são sempre melhoria contínua, conformidade e redução dos riscos, eficácia operacional, redução de custos, ambiente de trabalho seguro, bem-estar e sustentável, ok? Então, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando das ISOs 19.011, 9.001, 14.001 e 45.001 e a 45.003 também, que é mais nova para a gente. Mas, hoje, se você quer ter uma certificação, são essas três aqui, né? Qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Ok? Opa, pronto. Então, como a Maria aqui, alguns eu já vi que eu conheço aqui, como o Paulo Irã, como a Jennifer, eu sei que é da segurança, né? Cadê também quem entrou aqui que eu conheço? O João Batista está aqui também. São pessoas da segurança do trabalho, acredito que todos devem ser também, como o Daniel da SafeMed. Eu posso dizer para vocês, gente, que
essa questão da sistema de gestão, ela basicamente é uma exigência profissional para a gente. E a gente não aprende isso no curso técnico, a gente não aprende isso na faculdade. Obviamente, a gente tem uma base, mas a gente tem que buscar cada dia mais conhecimento. A gente tem que aprender a fazer gestão. Se a gente não souber fazer gestão, a gente fica para trás do mercado. Porque a maioria das empresas hoje usa softwares, a maioria das empresas hoje tem sistema de gestão integrado, né? O João Batista levantou a mão, João, mas vai segurando aí as perguntas, a gente combinou de deixar no finalzinho, tá bom? E os comentários também, tá bom? Então, assim, hoje a exigência, né, do profissional SST é a gente sair do básico, do levantamento preliminar de risco, e ir para o GRO e PGR. Por quê? Porque ele não pode permitir falhas, né? A gente tem que ter uma avaliação contínua, uma revisão, um processo de mudança e inovação. Então, é um ciclo que, aqui é o ciclozinho do quê? Do infinito. Então, assim, a gente não pode deixar de ter essas falhas aqui. É um processo contínuo, é obrigatório, né? A gente costuma dizer, vou trazer o exemplo do PGR aqui, o PGR tem validade de 2 anos. Não, o PGR não tem validade de 2 anos. É um processo contínuo. Ele tem que ter uma engrenagem contínua, né? E uma curiosidade, na NR1, quando a gente na NR1, quando a gente tem lá a revisão do PGR, ela fala que se a empresa tiver um SGI, ISO 9001, 14001 e 45001 implementadas e certificadas, eu posso revisar meu PGR só a cada o quê? A cada 3 anos, né? Então, ela traz para a gente também esse critério, né, de utilização. Então, ao longo dos anos, a gente teve a evolução, né? Então, em 1919, a OIT, a gente teve de 87 a 94 as primeiras versões da ISO 9001 de qualidade. Em 1996, a gente teve a de meio ambiente. Em 2007 a 2008, a gente teve a 18.001 e a 9.001 traz mais critérios relacionados à qualidade. Ao longo dos anos 2015, foi evoluindo. 2018 foi o marco, né, que teve a 45.001, a 30.001, a 19.001, que trouxe para a gente esses processos de saúde e segurança do trabalho. E, por fim, né, nossa norma aí, que é a GRO, né, através da norma NR1, que trouxe para a gente aí o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, trouxe para a gente que tem que existir essa gestão. E o processo ele não vai mudar, sempre vai ser contínuo, né? Sempre vai haver revisões. Então, eu posso garantir para vocês que a NR1 ela só vai fortalecer mais o que a gente tem que fazer, pegar as 38 normas e fazer uma gestão delas, tá? Então, a matriz de sistema de gestão entregada, SGI, a gente tem basicamente as três, como eu falei para vocês. A gente vai ter a 9001, a 14001 e a 45001. Com isso, a gente consegue ter uma empresa que ela vai ter o quê? Um sistema de gestão integrado, um SGI. E uma vai ser com foco em qualidade, com meio ambiente, e a outra segurança do trabalho. Ok? Então, na lente do auditor, a gente falando lá daquelas fases da auditoria, lá da 19.011, de 2018, a gente tem a pré-auditoria, que vai ser as competências, habilidade, planejamento e análise da documentação. A fase 2 da auditoria, que vai ser fatores de sucesso, que o auditor em campo ele vai coletar as evidências e verificar as não conformidades ou conformidades. E, por fim, a terceira fase da auditoria, que vai ser os relatórios e modelos prontos de utilização, e toda auditoria, no final, ela vai ter o quê? Vai ter esse plano de ação, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês os erros mais comuns encontrados em cada auditoria e como que a gente pode evitar alguns desses erros, né? Depois a gente pode tirar os erros na prática aqui também. Então, para eu ter uma auditoria eficaz, ela vai muito além da verificação de documento. Eles avaliam conformidade, desempenho, melhoria contínua, conhecer se os erros são mais comuns, como evitar ou não. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um PGR, foi feito por uma consultoria, mas eu, como técnico de segurança, eu, como gestor, eu não conheço nem a matriz,
Pô, mas você deve conhecer a matriz de risco do seu PGR. Você tem que saber o que é a matriz de risco do PGR. Por que que aquela severidade ela casa com a probabilidade e por que que tem aquele plano de ação? Por que que tem aquela hierarquia de risco? Por que que aquele risco deu alto e por que que ele está linkado com a severidade e probabilidade, né, daquele risco, por exemplo, lá de ruído, né? Então, trazendo aqui da 19.011, eu tenho aqui a falta de planejamento na auditoria, né, Léo? O Léo aí tá ali, semana que vem, a auditoria. Então, foi feito um planejamento antes, então tem que ficar de olho, né? Planejar a auditoria, estruturar ali como o que a gente pode ser auditado, o que não está legal, e ser sincero com o auditor. Tem, não tem, tem, não tem, né? Não ficar dizendo assim, tentar achar coisa. Não, peraí, eu vou buscar não sei o que, tal, ou fazer evidências na hora, e você vai acabar se atrapalhando, porque você vai ver lá que o papel foi feito agora, que aquela evidência foi feita agora. Então, você trazer a diretriz da 19.011 é trazer o quê? Um planejamento baseado na estrutura que você tem, né? Então, falta de documentação desatualizada, então procedimentos, registro, PGR, PCMSO, controle desatualizado, por exemplo, de treinamento, o inventário de máquinas e equipamentos que a NR12 obriga. Eu tenho que estar lá, eu tenho 10 máquinas. Aí chegou ontem de ontem 11 máquinas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que atualizar meu inventário. Ah, mas não sou eu da segurança que sou responsável, é o pessoal da manutenção. Então, é cobrado o pessoal da manutenção, amigão. Tem que deixar ali o inventário de máquinas e equipamentos devidamente atualizado, porque é um item da NR18, né? Então, isso que a 9001 traz para a gente, manter informações e documentos atualizados, né, controlados Né? e disponíveis, que é o... Vinícius, só um adendo, DNR12, né? Isso, da NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Exatamente. Então, a 9001, que é de qualidade, ela vai trazer isso para a gente. Ela está falando de documentação desatualizada. Toda empresa que tem SGI, pessoal, o documento, ele tem um código. Ele vai ter lá, por exemplo, eu vou falar de segurança do trabalho, o SG Segurança, ou SST 001 PGR, SST 002 PCMCO. Aí, por exemplo, máquinas e equipamento, eu tenho lá manutenção, aí vai Manu, aí vai tracinho 002. Então, a 9001, ela traz esse controle de documentação, ela traz esse gerenciamento para a gente, para que a gente não se perda durante os processos de auditoria, tá? Falha na gestão e risco de oportunidades. Então, riscos ocupacionais, ambientais, operacionais não identificados ou tratados. Então, assim, não adianta você identificar e não tratar. Você tem que pegar eles e aplicar na sua realidade. Não atendimento aos requisitos, né, os erros mais comuns, NR, legislação ambiental, requisitos de partes interessadas, identificados ou não, né, então manter a matriz legal atualizada, então eu tenho que deixar 14.001 e a 45.001 sempre em dias, independente, a gente tem que estar com os documentos tudo devidamente atualizado, não se preparar uma semana antes, 2 semanas antes, 3 dias antes, um final de semana para auditoria, né? E recentemente tive um processo com um cliente onde ele me contratou, Vinícius, me ajuda, pelo amor de Deus, tal, tal, tal. Aí eu, cara, o que foi? Não, eu tenho auditoria semana que vem. Eu fui uma semana antes fazer as medições dele. Eu fui contratado, fui, eu preciso vender, eu preciso faturar, fui. Mas eu fui sendo sincero com ele, amigão. Seguinte, tu vai levar a conformidade do mesmo jeito, porque esses documentos já eram para estar pronto aqui há uns 3, 4 meses atrás. As análises químicas eu não vou te entregar agora, o laboratório só me entrega daqui a 15 dias depois que chegar lá, você vai chegar até eu chegar em São Luís, que foi em Goiás fazer isso, vai demorar quase 2 semanas para eu enviar para o laboratório, então tu vai ter mais que semana, quase um mês. Não conformidade por avaliações ambientais de agentes químicos você já vai ter. Então depois você não vem me culpar dizendo que eu não te entreguei um documento coerente, né? Então, o que aconteceu com ele também? O PGR, ele me mandou revisado de qualquer jeito, impactou o quê? Nos meus laudos. Aí foi, foi funções que tinha no PGR dele, mas não tinha do meu lado, mas não foi culpa minha, mas foi porque ele não pegou a risca aí, né? A 19.011, ele não se preparou para a auditoria, ele não se controlou. E aí não tem o que fazer. Não adianta você ter as documentos, as evidências assinadas, RT, o documento certinho,
Se não ter esse controle de qualidade, essa gestão, você vai levar na conformidade do mesmo jeito, né? Apesar que a gente faz uma ação depois, né? Ausências, evidências, então, assim, por exemplo, gente, tudo que está no PGR, você colocou no PGR, você colocou no PCMSO, você colocou no inventário de máquinas e equipamentos, você colocou em qualquer coisa, tudo que você diz assim, apresentar, ou ter um plano de ação, cara, tem que entregar, tem que ter um controle. Não adianta você, a nova NR1, coloquei lá os riscos psicossocial, que o cara tem assédio, que o cara tem estresse, pererê, parará, e você não tem uma CIPA. Pô, peraí, então, cadê a evidência? Você não está tendo evidência de você está fazendo gestão, né? Baixo envolvimento da liderança, cara, isso aqui é primordial. A gente, nos processos de auditoria, a gente pedia assim, reunião de abertura, pelo menos, e final, a gente quer a liderança aqui. Gestores de contratado e contratante, quem é o responsável pela elétrica? Aqui na abertura. Quem é o responsável por qualidade? Aqui. Quem é o responsável pelo meio ambiente? Aqui. Quem é o responsável por todos os setores da empresa? Administrativo, RH. Na reunião de abertura e no final. A gente sempre pedia isso. Eles iam, algumas empresas sim, outras empresas não. A gente é uma exigência que a gente fazia, mas não era uma não conformidade ao tipo. Mas é porque em algumas empresas, em alguns locais, os processos de auditoria caem no colo da segurança do trabalho. Só que a segurança do trabalho não é responsável direto por tudo. Eu não sou responsável por financeiro, eu não sou responsável por mandar o funcionário para fazer, às vezes, um exame, liberar ele, fazer um treinamento. Quem tem que fazer essa gestão tudo é o eletricista. Não sou eu que vou pegar lá, por exemplo, o encarregado, na verdade, falando do eletricista agora. Não sou eu que vou lá no quadro elétrico colocar proteção, colocar uma fita que está faltando, colocar uma identificação, que tem que fazer isso, é eletricista, então tem que cobrar o encarregado, né? Então, gente, a liderança ela tem que estar ciente, não é ele chegar na sala, o que está acontecendo na sala de reunião? Estou precisando. Pô, ele não sabia que ele está passando pela auditoria e que aquela auditoria ali pode impactar até no custo dele receber financeiramente dele, dependendo de uma contratada ou contratante. Tem contratantes que você não seguir a norma certinho, ela não paga o que você deve receber, o seu BM, no final do mês. Você vai receber aqui uma notificação contratual. Você assinou um contrato dizendo que ia seguir tudo perfeitamente. Fala de gestão ambiental, né? Aspectos ambientais. Então, assim, tu tem tudo bonitinho no documento, aí tu vai ver lá a tua lixeira de resíduo, ou tua segregação, tá tudo bagunçado. Não adiantou de nada, né? Gestão de deficiência SST, perigos não identificados ou controles não eficazes, EPIs mal gerenciados, ausência de monitoramento. Então, a gente tem que ter esse cuidado na 45001, trazendo aqui como novidade, né, riscos psicossociais não tratados, fatores de estresse, sobrecarga, assédio, falta de reconhecimento, conflitos não avaliados ou tratados. A gente tem que aprender a gerir isso. Isso é novo, não vai ser do dia para a noite. Então, assim, não vão inventando dentro de um PGR plano de ação dizendo que você tem que levar um psicólogo para a empresa. A empresa não vai contratar um psicólogo, esquece. Primeiro que se for dentro de alguma contratada ou não, se não tiver dentro do contrato, ela não vai. Então, quem que vai fazer a gestão dessa ação? Você colocou lá que tem que ir um psicólogo. Não, peraí, não é assim, né? Então, não vai ter esse recurso financeiro para contratar um psicólogo, né? Então, é uma ação que você não vai ter eficácia dela, tá? Então, assim, não conformidade sem causa raiz, né? Então, assim, são ação corretivas superficiais, né? Então, não verifica ali uma eficácia daquela ação ou não, né? Então, assim, tratar de não conformidades com análise de causa raiz e avaliar essa eficácia. Tem que ver se a ação que você fez ela foi eficaz ou não. Enfim, pessoal, é um ciclo aplicado que ele tem que ser sempre de melhoria contínua, né? É o ciclo do PDCA. Então, a gente tem que seguir as diretrizes da 19.011, entender o que é o SGI, o Sistema de Gestão Integrada, entender o que são os indicadores da empresa e promover um espaço que todo mundo seja responsável, e não só o setor de segurança do trabalho. Eu estou falando do setor de segurança do trabalho porque é o mais comum. É o mais comum. Então, assim, a auditoria não é uma punição, é uma melhoria contínua do processo. Ele está ali só para confirmar se o que tu deveria ter feito está sendo realizado. E se dá não conformidade é porque você não fez.
Então, esse é o objetivo da auditoria. Eu vou lá, o quê? Confirmar tudo aquilo que tu fez. Não é eu chegar lá e dizer, ó, tá aqui não conformidade, não conformidade, não conformidade. É uma confirmação. E aí, trouxe aqui, não sei se vocês já conheciam, a 45003, que é o coração da gestão moderna, né? Da segurança psicológica e engajamento. Então, ela traz esse pilar de segurança psicológica, eu já falei dela ali atrás, eu não vou e fugir muito, porque a gente tem 15 minutinhos, né? Então, ela é um aprendizado essencial para a gente. Então, é um foco no bem-estar, eliminar os riscos pertinentes, é o engajamento além do contra-cheque, a liderança, ela é a principal e vai ser a catalisadora disso tudo. Os líderes devem entender, devem, porque essa maioria desses estresse, a maioria desses assédios começa a partir da liderança. Então, assim, é bem fácil achar onde tem um líder que ele é um líder tóxico. Isso é muito fácil achar. E esse cara ele tem que ser ou treinado, ou tratado, ou ser demitido. Não tem muito o que fazer, eu sou bem realista. Então, é uma cultura de qualidade integrada. Então, é ética e qualidade, né? Então, os requisitos da ISO. Ó os requisitos da ISO. Olha por onde ela começa. Liderança. Depois, a consulta, que envolveu o trabalhador. E, por último, a gestão. Não adianta você ir lá atacar direto o cara. Não, é a liderança. Tem que começar da liderança. É a liderança que é o pilar dessa ISO. Os requisitos, que são aqui, ó, que são as perguntas de não conformidade ou não dentro da ISO, começam pela liderança. Se não tiver a liderança, não adianta você envolver os trabalhadores e tentar fazer uma gestão desse risco. Eu trouxe aqui, ficou bem pequeno até, mas é um mapa mental da ISO, né, 45003. Eu posso passar para ela para vocês a prévia dela. Então, a gente tem aqui a segurança psicológica, a manifestação das ideias e erros, sentimento de pertinência, ela traz para a gente compromisso emocional, a preocupação com o trabalho, a cultura da ISO de qualidade, então começa lá da ISO de qualidade, um processo, se não tiver não adianta, né? Ela traz as teorias das janelas quebradas, prevenção em comportamentos inadequados, contexto da organização, de novo, ó, liderança e comprometimento, consulta de participação dos trabalhadores e depois papéis e responsabilidades. Traz estrutura de sistema de gestão, planejamento, apoio e suporte, operação, as ações de riscos e oportunidade que a gente vai ter, identificação desses riscos, objetivos do SST, recursos de competência, conscientização e comunicação, informação de documentos, enfim, traz para a gente tem que realizar todo o monitoramento, tudo ele começa da liderança, assim como monitoramento e medição, auditoria interna se está sendo realizado ou não, revisão da direção, processo de melhoria, gestão de incidentes, ações corretivas e melhoria contínua, né? Então, os pilares estratégicos são sempre a liderança, o aprendizado, inovação e crescimento, tá? Então, traz esse resumo dentro do mapa mental do que a ISO 45003 ela traz para a gente. Então, trouxe aqui essa recomendação desse livro aqui, Organização Sem Medo, tá? Então, a segurança psicológica é uma crença de que você não será punido ou humilhado por se manifestar com suas ideias e perguntas e preocupações. Então, trago aqui esse livro, né, do Emes, do AMI, né, ele traz para a gente aqui essa ideia. Então, ele traz o quê? Que as ideias são fluídas, perguntas são encorajadas, erros vistos como aprendizados e conectar os sentimentos de que é pertinente. E o que não é? Punição, humilhação e silêncio por medo de retaliação. Então, a gente tem que ter essa cultura dentro das empresas. Então, o TRID da excelência operacional é o quê? Teve como a base lá a 1010, de 2022, cultura de qualidade, compreender, avaliar e melhorar. Traz a 18.000, a 1018, engajamento de pessoas, né, que é a energia do processo, as pessoas têm que estar envolvidas nisso, e a 45.003 de 2021, né, falei 22, 20, 22, que eu falei 23, traz para a gente aqui a gestão psicológica, né, do trabalho. Então, é uma cultura sem medo, né. Então, para finalizar, basicamente, a gente tem esse pilar e traz agora a nova NR1, né? Então, assim, ela teve como essa base aqui trazer para a NR1 a questão dos riscos psicossocial, que sempre existiram dentro da empresa e estava lá na NR17. E, por fim, para finalizar, e depois a gente discutir aqui durante 10 minutinhos, até passei 5 minutos, eu trago aqui uma frase de Geraldo Rufino, que eu gosto bastante desse cara, né? Ele é um ex-catador de latinha aqui.
toda mudança começa com a decisão de não ficar onde você está. Então, era isso de material e fico à disposição para perguntas. Parabéns, Vinícius, por esse tema tão importante ser abordado aqui conosco. Acho que você trouxe um embasamento muito forte, assim, sobre essa questão das ISOs, né? Né, de onde vem essa questão da auditoria, enfim. E eu acho que fechando aí com a NR1 é isso, né? A NR1 com essa mudança, ela veio realmente fazer essa gestão completa, né? E essa questão dos riscos psicofisiológicos, os riscos psicossociais, no caso, eles não são novidades, como você falou, né? Eles estavam mencionando desde a NR17, só que ninguém fazia, né? Aí agora já mudou. Então, agora a turma está tratando aí como novidade, mas na verdade não é uma novidade, né? A gente só tem que realmente fazer, integrar, enfim. E eu acho que, como tu trouxe também na tua fala, né? Começando realmente tudo, gente, é pela liderança. Eu sempre falo lá na minha área, assim, que eu posso ser a melhor higienista ocupacional, eu posso fazer o melhor relatório, projeto, mas se a liderança não comprar ideia, gente, a gente não consegue fazer nada, né? Então, é isso. Então, agora, a gente vai deixar aberto aí 10 minutinhos, tem aí... Não, vou deixar 15 minutinhos, tá? Para a gente fazer perguntas. Então, levantem as mãos aí, vai ficar na ordem, quem quiser fazer pergunta. E outra coisa, eu não consegui, Vinícius, colocar o material no chat. Não sei o que está acontecendo, não aparece o íconezinho de eu anexar o arquivo. Ele só aparece para anexar o link. Então, estou colocando aí para vocês que após o nosso momento aqui, vocês podem me chamar no privado, coloquei meu número, e aí eu envio para vocês no WhatsApp, tá bom? Se tu conseguires colocar, Vinícius, aí eu já fica aí dado baixa nessa ação. Mas vamos lá, Leonardo quer fazer a primeira pergunta. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vinícius, eu gostaria de te perguntar a respeito da integração do PCMSO e do PGR. Devido a essa questão da auditoria nossa que está se aproximando, né, nós fizemos um autodiagnóstico e aí no nosso protocolo de auditoria já está cobrando questões psicológicas. E em reunião com a nossa sede, né, o nosso programa para a saúde mental ele está em formulação ainda e nós soubemos que o risco vai ser colocado no nosso PGR, porém não vai ser adicionado ao nosso PCMSO, né, sobre a alegação de que nós não temos um exame que consiga medir isso. Então, aqui no nosso site, sempre é cobrado da gente que o nosso PCMSO ele esteja conversando em tudo com o nosso PGR. E a nossa sede, ela diz que não é bem assim, que tem clientes que exigem isso e que pode ser feito, mas que não necessariamente isso é uma obrigação. De que maneira que a gente consegue, por exemplo, passar isso para o auditor ou mesmo alinhar melhor essa situação? Legal. Cara, assim, eu acho que eles deveriam dar um prazo para as empresas implementar, entrou em vigor, apesar que as empresas deveriam ter implementado, né? Eu não sei como foi feita a pesquisa ou a ferramenta que foi utilizada para incluir isso já dentro do PGR, mas o PCMSO ele tem que ter no PGR, tem que estar no PCMSO. Ok, não tem exames, não tem problema, não tem exame, ele não está previsto na NR7, mas o risco ele tem que estar lá. Como ele vai ser tratado, ele vai estar dentro do plano de ação do PGR. Tá? O plano de ação do PGR diz o quê? Apoio psicológico, vai dizer que é uma campanha de saúde mental, vai dizer que vai tratar de formas individuais, pode botar no plano de ação do PGR que caso, não necessariamente, mas se o empregado ele haver necessidade de passar por um estudo, né, de saúde mental, será encaminhado pelo médico do trabalho, e assim a gente vai criando as ações.
mas não há justificativa de não colocar no PGR. Se você colocou risco psicossocial no PGR, tem que ir para o PCMSO. Se tiver no PGR e não tiver no PCMSO, vai gerar não conformidade. A justificativa de não fazer, não ter um exame ainda, nunca vai existir. Isso não existe de ter exame para psicossocial. Isso é muito. O cara pode ter um distúrbio mental, problema em casa, depressão em casa e não na empresa. Então não tem porquê. O apoio, a indicação sempre vai ser indicação médica, vai ser sempre um profissional de especialidade. É a mesma coisa do cara, por exemplo, se um setor administrativo não tem obrigatoriedade de ter um eletrocardiograma lá na norma. Mas se ele tiver um problema no coração, o médico do trabalho vai encaminhar ele para o médico cardiologista. E é assim que a gente tem que tratar os riscos da NR1 também. Não tem exame ainda, nem com certeza não vai existir. E as medidas preventivas são campanhas, são conscientização, né, dar apoio ao trabalhador caso ele se sinta assediado ou se sinta com uma pressão psicológica. Perfeito, obrigado. Não sei se eu consegui te ajudar. Mas as Sim, documentações tem sim, que conversar. sim. Tudo que tem que ter no PGR tem que ter no PCMSO. João, Eu concordo, até achei muito estranho isso também. Não é justificativa médica, não. Aí ela vai. Boa Se você noite. levar na conformidade, a médica tem que se responsabilizar. Ela tem que incluir lá e colocar alguma. Se não tem exame, ela coloca alguma recomendação. Caso algum trabalhador tenha algum problema mental, encaminhar para a médica do trabalho, ela encaminha para o psicólogo. O psicólogo vai identificar se isso foi na empresa, não. É o João. Acho que é o João Pessoal, agora. boa noite. Boa noite. Boa noite. boa noite, João. Só para complementar aí o que o Leonardo, a dúvida do Leonardo, e complementar com o Vinícius, né? Não existe no exame, igual o Vinícius mencionou. Só que, Leonardo, assim, quando tu chegar na auditoria, o que eles vão te questionar é como tu identifica o risco psicossocial dentro da tua empresa. Qual é a fórmula que tu vai identificar? Uma dica que eu dou para ti, o que eu fiz aqui na empresa, com o pessoal, primeiramente, utilizar o ciclo PDCA, tá? O plano. Primeira coisa, eu definiria um comitê, tá? Primeiro, tu tem que definir um comitê. Dentro, na estrutura da NR1, tu pode implementar dentro do teu PGR esse comitê. E quem são o pessoal que vai analisar caso você encontre algum risco psicossocial. Por exemplo, o João ele está passando por um momento difícil. O João aciona lá o número lá da empresa, ó, informando, eu estou passando por isso e por isso. E aí o comitê vai analisar. Beleza, depois que eu tenho estruturado o comitê, aí tu vai no executar, né, que é o do. Aí tu tem que realizar um formulário, um questionário para todos os colaboradores informar, né? Informar o que ele está passando, qual é o sentimento que ele sente por cada setor, né? Através desse questionário, você vai ter uma base para você mapear os seus riscos psicossociais, que é o do cheque, né? Aí você vai analisar conforme esse questionário psicossocial. E aí, por fim, tu vai finalizar no agir, né? A integração, pegar os riscos que você mapeou naquele questionário, pode ser digital ou físico, e aí mapeia no inventário. Pode colocar no inventário do PGR, né? E aí só conversar com o PCMSO. Muito simples. Eu não coloquei essa questão, Vinícius, do exame, né? Porque não existe exame. Não tinha como colocar. O cara tá se sentindo ruim no trabalho, vai ter que fazer uma anamnese de novo. Eu não sei se eu consegui ajudar aí, Leonardo. Complementar com o Vinícius, tá bom? Conseguiu sim, João. Muito bom, obrigado. Mais alguém, pessoal? Temos Jennifer. aí. Boa noite. Jennifer. Boa noite, gente. Só para Boa complementar noite. também, algumas ações que podem ser feitas para estar sendo colocadas, né, essa questão de riscos psicossociais, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles têm uma ouvidoria, né? A ouvidoria, ela aceita reclamações, sugestões, até mesmo quem está passando por assédio. E aí a gente tem todo o embasamento documental, né?
mesmo sendo anônimo, mas tem toda uma documentação de que as pessoas estão entrando em contato, né, nessa ouvidoria, e também prova que a empresa está cumprindo o papel dela nessa questão de riscos psicossociais, né? Então, se a pessoa ela não está se sentindo bem, está se sentindo assediada, então a empresa ela vai tomando atitudes, mesmo que não apresentadas assim, desculpa pela palavra, mas é a que me deu agora na mente, escancarado, né? Mas assim, são meios de que a gente consegue comprovar que a gente está fazendo a contribuição com relação a isso, né? A melhoria do cuidado com o trabalhador, com os nossos colaboradores. Então, assim, também fica essa dica para que as empresas elas também adotem essa questão. E aí também, e assim, as ideias vão surgindo a partir disso. E aí, quando você tem uma recorrência de várias pessoas falando sobre esse tema, ou então um assunto específico, você consegue montar outras ações para que vá melhorando cada vez mais o planejamento e toda a documentação que vocês precisam. Então, é uma dica que eu também deixo. Ok, obrigada. Paulo Irã? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Paulo Irã? Seja bem-vindo. Obrigado aí, Vinícius. Satisfação é minha participar. Tudo bom, meu querido? Deixa eu conversar 2 minutinhos sobre isso. A questão do nosso amigo falou sobre não estar lá no PCMSO. Essa questão, a gente vai ter que ter muito cuidado no trato, porque ela ainda vamos dizer assim, entre aspas, nova para todo mundo. O trato dela, né? Isso já estava nas entrelinhas, né? Mas o trato ainda é novo para nós, profissionais da área de saúde e segurança, para o dono da empresa, diretor ou gestor da empresa, para o próprio funcionário. Quando a empresa do colega fala que não vai estar no PGR, mas não vai estar no PCMSO, porque eles estão na direção de que o risco psicossocial é uma doença, então doença tem que ter um exame para caracterizar, né? E nessa linha ainda um pouquinho do passado. Mas olha o que é o detalhe. O detalhe são os fatores de risco psicossocial. É o que dentro da gestão da empresa pode gerar algo. Vamos pegar como exemplo que não tem esse exame médico por risco psicossocial. Alguém vai apresentar alguma irritabilidade, né? Uma falta de controle de alguma coisa, uma desconcentração e algo desse tipo. É uma doença dele? Esse é o primeiro ponto. Mas isso pode ter sido causado, talvez, pelo um desconforto do posto de trabalho, pode ser causado pelo um ruído, né? Tá aí o Vinícius e a Vanessa aí, que são especialistas nisso, tá? Pode ter sido um ruído, não estou dizendo daquele ruído que já superou o que está definido por norma, né? Mas aquele ruído que causa um incômodo, né? Que faça você perder a concentração. Perca de concentração e ruído que faz você perder a concentração. Pode lhe causar algum problema? Pode. Então, o trato disso não vai estar exatamente numa medicação, num exame médico, numa anamnese, alguma coisa desse tipo. Ele está no trato do risco ruído que pode estar causando isso. Tá? Mas o Vinícius falou muito bem, que ele vai estar dentro, que ele tem que vir para dentro do PCMSO, sim. E aí, quando eu descubro que isso pode ser o posto de trabalho inadequado, mesa, cadeira, alguma coisa que deixa ele incomodado o dia todinho, que já faz ele pensar sair de casa assim, pô, vou passar o dia todinho sentado naquela cadeira incômoda demais, né? Que já faz ele pensar nisso, a gente tem que descobrir que é isso e vai ter que direcionar isso para a equipe que trata do isso. Talvez vamos dizer que é a ergonomia, né? Vamos ter que verificar se é o ruído, que mesmo abaixo dos níveis definido por lei, mas ainda causa um incômodo, vamos ter que baixar um pouco mais. Mas ele tem que vir para cá, para o PCMSO, tá? Porque ele é um fator que tem que ser tratado, e aí eu direciono, nem sempre o direcionamento vai ser para o médico, né? Mas assim, mas isso não é
vamos dizer assim, não é que a empresa não queira fazer a coisa certa, talvez nem ela também ainda não sabe como vai tratar todas essas coisas e fica achando, né? Não é só a empresa do colega, não. Tem muitas empresas que estão nesse mesmo raciocínio, tá? Mas são muitas mesmo. Né? Mas a gente tem que entender o que vai causar. O que a gestão da empresa pode causar? Às vezes não a empresa por completo, às vezes um setor só pode ter regras, né? Vamos dizer que o Vinícius é meu patrão. Né? Como é que o patrão era no passado? Né, o Vinícius Paulino, eu estou mandando, tu obedece. Era essa a regra. A regra hoje é assim, nós mesmos, né, como profissionais que vamos lá conversar com os colaboradores no campo, não podemos chegar como detentores únicos da verdade. Não, mas eu sou o técnico de segurança aqui, estou dizendo que tu tem que fazer isso. Não, não é assim o trato. Porque existe uma incoerência quando a gente faz isso e quando a gente diz assim, o colaborador que é o conhecedor do seu risco. Porque é ele que executa a atividade, então ele sabe aquilo que pode machucar ele ou não. Se ele é o conhecedor do seu risco, por que eu tenho que chegar com toda a verdade do mundo dizendo que aquilo é perigoso ou não? Então, esse trato, né, essa identificação dos fatores, elas vão ainda causar muita dessas conversas que nós estamos tendo aqui, de como a gente vai fazer a gestão, como a gente vai se preparar para uma auditoria, né, como é que nós vamos identificar e que lado, né, de toda a questão da segurança é que vai ser o trato. Mas, assim, colega, converse ainda com sua empresa, né, debate com eles, sentem, porque a gente tem muito que aprender ainda, pode ter certeza. Né? Não vamos levar ainda que a empresa não está querendo fazer o que é o certo. A empresa não está nem sabendo direito como é que ela vai fazer isso. Os próprios auditores fiscais ainda estão com muita dúvida, né? O Vinícius conhece alguns, eu também, beleza? E eles também têm dúvidas, né, de como isso tudo vai ser. Vai ter que começar a chegar nas empresas, a conversar, a verificar o que vai ser, o que a empresa está. Uma coisa é certa, o Vinícius falou durante esse tempo. Aquilo que você disse que tem, você tem que provar que tem. Né? Isso, o auditor não vai deixar de perguntar isso. Se você diz que não, eu tenho fatores psicossociais dentro do meu PGR, tá bacana, né? Mas o outro colega falou, mas tu tirou isso da onde? Como é que tu chegou até isso aí? Então, assim, é muito aprendizado ainda daqui para frente. Eu acho que a ISO aí que vai chegar e ainda vai nos ensinar muito. Mas eu acho que nesse momento o melhor é informação, fazermos parte de momentos como esse, né? Pesquisa, busca e muita conversa dentro da empresa quando sobre esse assunto, que ainda temos muito que evoluir sobre ele. Valeu, Vinícius. Obrigado pela oportunidade, meu querido. Eu acho que alguns dias atrás, acho que foi agora em maio, a Fundacentro, né, divulgou um livro sobre diretrizes, né, de implantação dessa questão do risco, da gestão de riscos psicossociais, é uma coisa assim. Eu não lembro o título certinho, mas foi divulgado recentemente, que justamente é um apoio para que a gente possa estar estudando mais sobre isso. É interessante que, né, o tema foi sobre auditoria, né, e os erros mais comuns. E olha que interessante, né? Como está muito em vigor e está muito novo esse tema da NR1, essa realmente hoje é uma das dúvidas que mais as empresas têm. E o Paulo Irã, como o João, como o Vinícius e a Jennifer, né, aí falaram, realmente é isso. E o próprio Léo, hoje ainda tem muita dúvida, mas a gente vai aprender, né? Inclusive, quando esses auditores chegarem em nossas áreas, a gente também vai aprender com eles. Vai ter coisas que a gente vai apresentar que talvez não seja ali suficiente, mas eles vão estar direcionando, porque, como foi falado aqui, né, no momento de hoje, a auditoria ela não vem para punir, ela vem para buscar o quê? Melhoria contínua. Então, no final da auditoria, vai ser emitido um relatório, onde tem lá um plano de ação, que é justamente as diretrizes para que você possa melhorar para a próxima auditoria. Entendeu? Então, eu queria agradecer muito a todos. Eu não tenho mais condições por causa do tempo de permitir mais outras participações, mas, assim, muito obrigada a todos que participaram. Daniel Silva, muito obrigada por estar aqui com a gente, que você deixou os seus compromissos, né, culturais, que eu sei, e está aqui hoje com a gente. Então, eu quero te agradecer imensamente.
É uma honra ter você aqui conosco, como todos os outros que estão aqui. E não esqueçam, turma, que como eu não consegui postar aqui esse material que o Vinícius trouxe para a gente, vocês Eu me mandei, procurem. Vanessa. Mandou? Conseguiu? Então todo mundo já baixou. Vê se todo Todo mundo mundo já recebeu aí. Eu baixou? mandei o material. Todo mundo já Eu mandei o baixou? material. Mandei a prévia também da auditoria. Eu mandei uma prévia da 45.003, meu liquidinho, o WhatsApp também. Então, perfeito. Um Então, abraço, Vanessa, um abraço, Vinícius. Obrigada, Danival. Obrigada, Daniel Silva. Olha só, então assim, então tá tudo certinho aí. Então vocês baixem o arquivo. Por quê? Porque quando eu fechar a live aqui, vocês não vão ter mais acesso. Então, baixe, todo mundo já baixou, espero que tenham baixado, tá bom? E até o próximo mês. Vinícius, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Esse tema, assim, realmente é importante. E agora, né, a luz da NR1, realmente a gente fica muito focado nela. Mas, assim, muito obrigada por esse tema, por ter trazido para a gente aí e ter explicado e ter compartilhado também as suas experiências, tá? Eu agradeço mais uma vez a todos. Uma hora muito pouco mais precisar. A gente está aí, qualquer coisa a gente faz outro, faz uma live e vai discutindo mais vezes, tá bom? E fico à disposição aí. Deixei meu LinkedIn, WhatsApp e tem meus contatos também lá na própria apresentação. Vanessa, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui nesse bate-papo com você. Nada. Eu posso pedir para vocês ligarem as câmeras para a gente poder tirar uma foto bem bonita? Será que a gente consegue? Quem consegue aí? Será? Vamos ver aqui. Espera aí, Vinícius, deixa eu colocar aqui todo mundo. Galeria. Cadê? Vamos lá, Larissa, Paulirã. Cadê Paulirã? Antônio Firmo, Irani, Neto. Vai, Muita Neto, gente aparece conhecida aí. aqui. Cris já está aparecendo. Já estou vendo o Cris. Só um instante aí. Ih, ele vai passar perfume. Uhum. Não, mas é isso aí, pessoal. Ontem eu fui no cliente que ele tem